Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço, blog de João Maria da Toco blog Santo Nome. Você, pai, mãe, curioso da educação, aluno, aluna, professor, professora, sejam todos muito bem-vindos, tá? Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso. Pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, do Yahoo Grupos, do Yahoo Respostas, né? Você que resiste bravamente pelo e-mail. Tomar um pouquinho d'água aqui rapidamente. Obrigado a você que participa. Se você gostar desse conteúdo aqui, é uma podcast feita com o Spreaker Podcast, que você pode baixar na sua iOS, na sua Play Store. É gratuito até uma certa quantia, depois você tem que ir para a versão Pro, e ele converte a podcast no formato para o YouTube, gratuitamente, automático. Tanto na live, é automático, quanto gravado também, tá bom? É muito interessante. Sendo que quando você tem a versão gratuita, você só pode ter, ao vivo, você tem 15 minutos. Quando você tem a versão Pro, você aumenta esse tempo, tá bom? Então, meu amigo e minha amiga aqui, já mandei um beijão para minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho, mano, para o Patião de Montão. Hoje, dia 31 de dezembro de 2023. No meu relógio são exatamente 19 horas e 11 minutos em ponto. É isso aí, vamos que vamos, né? Falei algumas horas atrás, queria ser a última respostas, né, respondendo perguntas, ia ser a última do ano, mas ainda surgiu duas questões aí e vamos tratar dela aqui. Na verdade é um comentário e uma dúvida que persiste num vídeo que fizemos hoje mesmo, tá bom? Então vamos aproveitar e ir a essa pergunta aqui, né? O título dessa podcast é basicamente para dar a atuada do nosso podcast aqui. Mas eu vou ler um comentário do Tudo Sobre Kids. É tanta burocracia para ser professor que daqui a pouco vou ficar trabalhando na minha área de curso técnico mesmo. Não, mas se você quiser, viu, essa burocracia, nós estamos fazendo vídeos e podcasts para que as pessoas, né, superem essa burocracia e consigam realizar seus sonhos. Se você tem um sonho de ser professor, você pode ser. Você tem um nível técnico agora, faça uma inscrição no curso aí de licenciatura que você queira, que você tenha mais afinidade, de licenciatura em matemática, pode ser, se você quer dar aula no primário, né, faça pedagogia também, na educação infantil a pedagogia também. Se você faz essa licenciatura em química, física, você escolhe uma e faça. Se você já possui um nível superior, você tem a possibilidade de fazer a formação pedagógica, que é a complementação pedagógica, né? Se você for tecnólogo ou bacharel, você pode fazer uma licenciatura em um ano, aí no máximo aí 1 ano e meio, tá bom? E às vezes dá até 7 meses aí você consegue formar-se aí, tá certo? Mas são essas possibilidades que você tem, né? Ele comenta depois que eu comentei, sim, mas é bem difícil, né? Não, não é difícil não, é só a pessoa, ela se impressiona, mas não é difícil não, tá bom? É só fazer esses passos que nós estamos sempre falando nos nossos vídeos aqui, que a pessoa tira de letra. O Souza ele fez uma pergunta sobre o certificado de R2, né? Nos cursos que seguiam a legislação de 1997. A gente fez um vídeo sobre isso e a dúvida continua. Por que a dúvida continua? Por falta de atenção a certos detalhes. É importante, meu amigo, minha amiga, que você preste bem atenção. Às vezes a pessoa está nervosa, né, e está insegura, isso faz parte, tá tranquilo, viu, Souza? Ele faz o seguinte comentário aqui, a pergunta: boa tarde, amigo, agradeço pela atenção, pelo vídeo esclarecedor. Qual decreto ou legislação se refere que o certificado de formação pedagógica, veja só, qual decreto ou a formação pedagógica, qual decreto, qual legislação se refere que o certificado de formação pedagógica pode ser emitido ou registrado por uma faculdade? Olha só, a própria LDB 9394, tá certo? Para você não ficar inseguro, já citamos o artigo 207 da Constituição, que dá autonomia. Temos que entender o que é essa autonomia universitária, né? A autonomia universitária, ela dá certos poderes para as instituições superiores, né? Uma instituição superior também funciona como se fosse um cartório, registro de documentos. Sempre que você vai numa instituição superior, você faz a inscrição, você leva toda a documentação. Quando você realiza todo o curso, você recebe um certificado ou um diploma.
Quem vai observar seu diploma e certificado significa que a posse daquele documento, que vale em todo o território nacional, aquele espaço de verificar a documentação anterior, se você está em posse do diploma de ensino superior, significa que você já tem o ensino médio. Tá certo? Beleza ou não? Pode acontecer a pessoa pode, fazer diploma daquele jeito? Pode. Mas enfim, isso aí é outra questão. Então, essa autonomia jurídica, patrimonial, autonomia didático-científica, autonomia administrativa, dá muitas prerrogativas para a instituição. O que ela vai fazer, que curso vai ser, como vai ser o ingresso, se o vestibular vai ser, como vai ser o vestibular. Eu vou dar uma redação. Meu vestibular só vai ser uma redação, tá bom. Então, ela pode escolher como que ela quer fazer o seu vestibular. Ela tem a sua autonomia. E também, nessa autonomia que diz o artigo 207, da Constituição Federal, quer dizer isso, que ela pode emitir títulos, diplomas, se ela quiser dar um título para alguém, ela pode dar, tá certo? Então, o que garante, meu caro Souza Souza, minha cara Souza Souza, é a Constituição Federal, no artigo 207, que dá essa autonomia. Quando você lê lá, tá certo? Todas essas questões administrativas, científicas, patrimonial, tá tudo lá descrito o que deve ser. E cada instituição, no seu corpo jurídico, vai dizer para você o que ela vai fazer. Ela tem essa autonomia que foi dada por quem? Pelo Estado brasileiro. As universidades não são... elas funcionam seguindo uma legislação. Tá certo? E essa legislação ampara e protege quem vai fazer o curso ali. Tá compreendendo? Quando você vai se inscrever numa instituição superior, você leva toda a sua documentação de ensino médio completo, tal, isso, aquilo, outro, toda a documentação, faz o vestibular. Quando você passa por essa etapa, você vai fazer o curso, fez os estágios bonitinho, no final você vai ter o quê? Uma titulação. Qual que vai ser a sua titulação? Pode ser um certificado, pode ser um diploma. Então, o artigo 54 da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que vale em todo o território nacional, desde a educação infantil, do berçário até o doutorado, ou pós-doutorado ali, tudo vai passar pela LDB. Vai fazer um concurso público, tem que seguir a LDB. Vai fazer uma escola de berçário, tem que seguir a LDB. A SEDUC, Secretaria de Educação Municipal, tem que seguir a LDB? Tem que seguir a LDB. A Diretoria de Ensino do Estado, tem que seguir. E assim vai, institutos federais. Ela vale em todo o território nacional. Beleza? O que diz o artigo 52 da LDB 9394 de 96? As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por produção intelectual, mediante estudo sistemático, um texto do corpo docente e tal. O artigo 53 diz o seguinte. O artigo 53 também diz o seguinte. É pluridisciplinar, beleza? O artigo 53 da LDB diz o seguinte, continuando. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: criar, organizar ou extinguir em sua sede cursos e programas de educação superior previstos nessa lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respeito ao sistema de ensino. Segundo, fixar os currículos dos seus cursos e programas observadas as diretrizes gerais pertinentes. Terceiro, estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artísticas e atividades de extensão. Quarto, fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências de seu meio. Quinto, elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes. Sexto, conferir graus, diplomas e outros títulos. Isso aqui quer dizer o quê? Uma instituição superior pode conferir títulos. Ela não precisa. Aqui é a lei. Quando tem a lei, não precisa ter uma resolução.
quando tem uma lei, uma resolução, uma órgão, um documento burocrático feito pelo MEC, que ele vai ali dentro do MEC. Mas quando nós falamos de LDB, é uma lei que vai valer para todo mundo. Está compreendendo? Ou seja, não há uma diretriz específica. É muito claro aqui, quer dizer o seguinte, que a instituição superior pode conferir, né, graus, diplomas e outros títulos. Se a instituição que você fez o curso lá em 97, que lá na resolução de 97 está claro que no artigo 10º, ao final do curso você vai receber um certificado equivalente à licenciatura, se a instituição superior achar por bem te dar um diploma, ela pode fazer. Ela tem autonomia. Por isso que quando surge a resolução de 2015, muitas instituições, por causa da carga horária que tinha a R2 lá de 2015, de quem era bacharel tecnólogo, conferiam diplomas. Então umas davam diploma, outros davam certificado. Então uma bagunça muito grande, tem um vídeo no canal sobre isso, certificado do diploma, tá bom? Então, é isso. A universidade, a faculdade, ela pode conferir graus, diplomas e outros títulos. Qualquer título que seja, que uma instituição... Certificado é um título? É um título. Então ela pode oferecer. É isso, a LDB, Lei de Diretrizes Básicas, que garante isso. Tem que entender isso. Nós explicamos no vídeo sobre a LDB. Tá certo? E também a Constituição, a autonomia didático-pedagógica. Amparado por isso, você está protegido. Não tem mais nenhuma outra questão que eu sei, é isso aí. Possa ser que tenha, né? Que eu desconheça, até o presente momento, o que eu sei é isso aí. Então, com essas informações, você está seguro. Ponto. Tá certo? É só entender esse princípio. A autonomia universitária, garantido na Constituição, que é o quê? Patrimonial, científica, didático, pedagógica, de pesquisa e administrativa. Quando você se dirige a uma instituição superior, ela existe porque ela passou por crivo de uma instituição federal, que é o MEC. E tem a lei do Brasil, que é feita pelos deputados, né, assinada pelo presidente, pelo Senado ali, juridicamente falando, pelo STF também. Ela diz como deve ser uma instituição superior. E o MEC é o órgão encarregado de dizer o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer. E o MEC garante, através da LDB, que foi feito na Casa do Povo, o Congresso Nacional, que ela tem autonomia didática, científica e patrimonial, e diz o seguinte, que ela pode conferir graus, diplomas e outros títulos. Entendeu isso aí? Acabou o problema. Beleza? É isso aí que garante a você, que por isso que na resolução de 97 diz que ao final do curso você vai receber um certificado. Não falou diploma ali. Falou certificado. Por quê? Porque a instituição superior ela pode emitir um certificado, né? Ela mesma, sem ser universidade, só a faculdade ela pode emitir um certificado. Tá certo? Por causa da urgência, né? Quando você tem uma documentação que vai para uma universidade, de uma faculdade, vai para uma universidade para assinar, esse trâmite demora muito tempo. Quando você só faz o certificado, isso é rapidamente. Então você elimina esse tempo. Por causa daquela época, em 97, estava faltando muito professor, né? Por causa disso que aconteceu essa questão. Está muito claro ali. Então, a legislação que citamos, né? A LDB, a Constituição, o artigo 207, e também a própria resolução de 97, que está no primeiro comentário ali, está fixado tudo que eu citei aqui para você, isso te protege. Tá bom? É isso aí. O que eu sei é isso aí. Além disso, eu não sei. Estou tentando te ajudar aí com as informações que eu tenho em mãos, né? Até onde eu sei é isso aí. Obrigado pela confiança. Duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Bom 2024 para todo mundo, para vocês aí. E se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Dá um like se gostar. Se não gostar, dá um dislike. Comenta, compartilha. Duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser bem tarde. Viu? Até mais, tchau.